Olá, crianças amadas, coisas loucas e desenfreadas. Bem-vindo a mais um Drops Omicron. Como eu venho dito nessas semanas, nós estamos aí testando formatos. Eu venho de uma semana, venho desse último mês de muito trabalho, pois a gente começou os cursos presenciais de fotografia, o anual profissionalizante presencial, o semipresencial, que é um curso semestral, fora os IADs que estão espalhados pelo Brasil todo, e, claro, a nossa obrigação de fazer pelo menos 2 gravações semanais aqui no YouTube da Omicron. Assine, se você gosta do que nós temos dito aqui de fotografia, assine o nosso canal. Hoje nós vamos falar de Lightroom, um pouquinho de software que é tão importante para o pós-processamento. Eu lembro quando começou o Lightroom, eu sou usuário desde a versão beta, eu tenho que confessar para vocês que eu sou usuário da Adobe desde o Photoshop 1. Isso é entregar a idade abertamente aqui. Mas eu lembro daquele livro, um calhamaço, assim, um livro enorme, Photoshop 1. Eu tenho em casa até hoje, eu tenho que esconder esse livro. Se for para vender, daqui a pouco já é raridade, né? Que falava das ferramentas do Photoshop. Naquela época, o Photoshop era muito voltado por fotógrafo, mas ele foi agregando ferramentas, agregando 3D, agregando ferramentas que eram interessantes para outras áreas que não somente da fotografia. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, o Photoshop hoje serve mais para o designer, para o cara que vai fazer embalagens de produto na indústria, do que para o fotógrafo. E com isso surgiu a necessidade de programas novos de tratamento. Surgiu o Aperture da Apple, horroroso, terrível. A Apple teve que desistir desse programa, contratou as pessoas erradas, o programa fechava na sua frente. Eu sou usuário Apple, tentei usar e abandonei e parti para o Adobe Photoshop Lightroom. Qual que foi a grande vantagem do Adobe? Estabilidade. Outra vantagem, simplicidade. E uma terceira vantagem sobre o próprio Photoshop tradicional é um processo não destrutivo de imagem. O que isso significa? Eu vou importar a imagem e aquela imagem vai ficar quietinha lá no meu disco rígido. Eu posso transformar em preto e branco, eu posso mudar contraste, eu posso melhorar partes dela com pequenas máscaras, mas o processo é não destrutivo do arquivo importado original. Isto é fundamental para que você não ocupe muito espaço em disco. Vamos começar a explicar um pouquinho como o Lightroom funciona? Gente, antes de importar, eu quero dar um conselho prático, pragmático de quem já perdeu computadores, quem já deu pau no computador. Eu faço sempre o seguinte, eu gosto de manter o catálogo de imagens do Lightroom em um disco rígido externo. Eu não gosto de ter o sistema computacional, seja macOS, seja o Windows, no mesmo disco que estão as minhas fotos. Por quê? Porque a maioria dos vírus ou problemas vai acontecer no disco do sistema operacional. Por isso, eu prefiro usar um disco externo com o catálogo e as minhas fotos. Catálogo, Oswaldo. O que é o catálogo? No Lightroom, o catálogo é o arquivo de gerenciamento de todas as suas fotos. Ou seja, toda modificação de foto, todo o tratamento que você fez, todas as palavras-chave que você indexou nessas fotos na importação, estão gravadas no catálogo. Então, primeira coisa, você sentou no Lightroom, é criar um novo catálogo para as suas imagens. Eu sempre aconselho que esse catálogo seja dividido, por exemplo, catálogo de imagens pessoais. São seus arquivos familiares, seus arquivos de viagem, são imagens de cunho pessoal. Catálogo trabalhos autorais. Você é um fotógrafo documentarista com trabalhos autorais, você é um fotógrafo artista com trabalhos autorais, tem um catálogo que não é de família, não é o pessoal no sentido da intimidade da sua família, mas é o catálogo de expressão
que seria do documentarista e do artista. Então, tem um catálogo artístico, um catálogo de expressão pessoal. E um terceiro catálogo, que seria o catálogo profissional. Fotos da área que você atua. Você é um fotógrafo de newborn, está lá as fotos dos bebês já indexados com nome de família, nome do bebê, data, tudo certinho. Se você é um fotógrafo de casamento, está lá todos os casamentos. Ou seja, você tem catálogos separados nessas grandes áreas. O catálogo da sua intimidade familiar, fotos de viagem sua, fotos da sua intimidade que não interessam ao mundo profissional, o catálogo de expressão pessoal, sendo você um documentarista, sendo você um fotógrafo artista, e o terceiro catálogo, o catálogo profissional, daquilo que nós temos do comércio da fotografia. Não que as outras áreas não possam se comunicar ao comércio da fotografia, mas eu acho que é muito mais óbvio você manter 3 catálogos separados. Oswaldo, por que eu não coloco tudo num catálogo só? Porque daí você vai começar, em um ano, em pouco tempo, ter um catálogo com 15, 20, 30 mil imagens, e isso começa a ficar lento a operacionalidade do seu computador. Então é melhor ter 3 catálogos separados por ano, e assim você deixa esses catálogos mais enxutos, mais rápidos para se trabalhar com o processador do seu computador. Então, a primeira questão é, vamos criar um novo catálogo. Eu vou criar um catálogo, por exemplo, do trabalho que eu fiz em Mariana. Então, esse catálogo vai se chamar Mariana. Certo? Sobre o acidente da Samarco, que eu fotografei lá em Mariana, Minas Gerais, na região de Mariana toda, atingindo pelo vazamento da barragem de Fundão. Um acidente terrível que aconteceu em Minas Gerais. Então eu vou fazer importação dessas fotos para um catálogo chamado Mariana. Um catálogo somente desse acidente, ou melhor, deste crime ambiental. Vamos para o computador? Olá, crianças. Eu já criei, com antecedência, aqui um catálogo chamado Mariana. É o catálogo só sobre esse acidente ambiental lá em Minas Gerais. Então, o que eu vou mostrar para vocês agora é a importação das fotos de Mariana, de algumas fotos, para dentro do meu Lightroom. Ok? Vamos lá? Eu vou aqui no arquivo, importar fotos e vídeo, não tem nenhum vídeo nesse caso. Vou escolher aqui onde do meu computador que está. Então, eu vou lá nas imagens, não são área de trabalho. Eu estou aqui, Mariana Embape, de uma palestra que eu dei na Embape aqui em Curitiba. Pronto, está aqui mostrando todas as fotos que eu tenho nessa pasta de Mariana. Eu posso copiar como DNG? Não, porque elas não são RAW, são arquivos JPEG. Então, você pode copiar, você pode mover ou você pode adicionar ao catálogo. Eu vou mover. O que seria mover? Eu vou mover porque eu vou tirar elas do desktop e vou mover para a pasta onde está o catálogo. Eu gosto de manter as fotos sempre na pasta que está o catálogo. Então, eu vou tirar dessa pasta Mariana Embape e movê-las para a pasta Outro Destino, aqui, ó, pasta Mariana, certo? Onde vão ter previews e onde vai ter uma pasta com essas novas imagens que estarão relacionadas aos previews de tela e a todo o sistema de catalogação do Lightroom. Selecionei a pasta, então eu decidi que vai ser sair da pasta Mariana Embape e eu vou mover essas fotos para a pasta Imagens Mariana, que vai ter o catálogo dessas imagens. Oswaldo, o que o catálogo faz? O catálogo, por exemplo, vai tratar das palavras-chave que eu vou colocar aqui do lado. Se eu estou falando de Mariana, todas essas imagens que vão ser importadas serão importadas com Mariana, serão importadas com a palavra Minas Gerais, serão importadas com 5 palavras, no mínimo, indexando essas imagens. Samarco, que era a empresa responsável pelo acidente, ou melhor, pelo crime ambiental lá em Minas Gerais.
crime ambiental. Veja, já pus Mariana, Minas Gerais, Samarco, crime ambiental. Vamos colocar mais uma palavra. Bento Rodrigues, que é um dos subdistritos ali de Mariana, onde aconteceu o pior, foi ali uma das piores devastações desta área em Minas Gerais. Certo? Eu vou colocar aqui na organização por data e vou importar. Gente, eu estou falando isso de maneira rápida para vocês. O que eu acho muito importante é esta indexação que nós fazemos, né? Você vê aí no canto direito seu, que eu coloco palavras-chave para todo esse lote de importação. Se eu quiser colocar o nome de uma pessoa, depois eu abro e complemento essa informação. Mas no futuro, daqui a 5, 10 anos, Oswaldo, você tem aquelas fotos de Mariana? Eu só escrevo Mariana ou escrevo aqui crime ambiental, eu vou ter todas essas fotos sendo puxadas do catálogo. Assim eu posso levar essas fotos para jornal, levar essas fotos para revista, para palestras, né? Para dar uso a essas fotos, eu localizo elas de forma rápida pelos keywords, pelas palavras-chave, pelo tagueamento, pelo sistema de indexação aqui do Lightroom. Então, importar. Ele está movendo essas fotos e você vai vendo isso, né? Aqui ele já criando uns pequenos thumbnails dessas fotos que estão sendo movidas para a pasta onde está o catálogo. A partir daí, eu tenho na mesma pasta catálogo e imagens. Eu posso aqui no canto inferior direito aumentar o tamanho dessas miniaturas. E nesta parte da biblioteca eu posso organizá-las. Eu estou vendo aqui a primeira imagem. No teclado, se eu quiser não ver, por exemplo, esta barra lateral, eu aperto Tab. As barras laterais somem. Para que eu veja esta imagem que está em destaque, selecionada com o mouse, vou selecionar número 2, número 3, simplesmente vou digitar com o mouse, vou selecionar o número 12 aqui, para que eu veja ela em tela cheia, eu aperto F. Vejo ela em tela cheia. Se eu quiser voltar para o grid, eu aperto G. Se eu quiser ver ela na maneira lupa, eu aperto E. Essa maneira lupa, você vê que abre ali embaixo algumas informações para a indexação de estrelinhas, bandeiras, para o girar a foto, sistema de grid, comparação entre uma e outra fotografia. Se eu quiser agora passar da biblioteca para revelação, é D, de Develop. Quando eu aperto D, ele sai do grid e abre aqui todas as ferramentas de revelação da foto. Pré-definições de cor, defeitos do Lightroom do lado esquerdo e as ferramentas de revelação que são poderosas, não tão poderosas quanto o Photoshop normal, que é um monstro de processamento, de capacidade de modificação da foto, mas o Lightroom é mais voltado a esse processamento para o fotógrafo. Ou seja, curva de tons, vibração, saturação, realces, sombras, brancos, pretos, exposição, contraste, temperatura de cor. Então aqui, no outro dia, nós vamos pegar uma foto e fazer o tratamento. Hoje eu quis mostrar esta indexação por palavras-chave na biblioteca, que é tão importante. Então, quando eu vou buscar uma foto, agora eu escreveria, se eu tivesse 15, 20 mil fotos, eu buscaria pela palavra Mariana e eu teria todas essas fotos de Mariana aparecendo. Eu viria aqui no filtro da biblioteca aqui em cima, colocaria texto e escreveria simplesmente o texto que tenha a palavra Mariana. E daí todas as fotos com Mariana apareceriam. Ok, crianças? Hoje foi rápido, foi um tapinha aqui no Adobe Photoshop Lightroom. Eu acho importante
que a gente saiba mexer na pós-processamento. A Omicron é uma escola de fotografia. Eu sempre digo que quem aprende fotografia não quer ficar sentado no escritório tratando fotos. Eu acho que esta daqui é quase uma outra profissão, mas nós temos uma obrigação enorme de manter os nossos arquivos organizados, até por uma questão histórica. Curitiba está fazendo 325 anos. Tá, Oswaldo, por que você está contando isso? Porque eu tenho fotos arquivadas de quando Curitiba fez 300 anos. E não era o sistema digital, era negativo. E estão lá catalogadas nos negativos da minha casa. Eu não posso espalhar isso ou maltratar esses negativos porque é um crime histórico. Querendo, mas os negativos são seus. Você pode queimar, pode fazer o que quiser. Isso se você não tiver uma mentalidade histórica e social. Não é porque essas fotos são minhas, de direito autoral do Oswaldo, fotógrafo, que eu posso destruí-las. É a mesma coisa quando você começa a deletar demais as fotos do teu cotidiano. Sabe aquele prédio que você fotografou no centro da cidade? Você achou que a foto não está bem enquadrada? Guarde, porque daqui a 10, 15 anos, pode ser que esse prédio seja tombado pelo patrimônio histórico. E pode ser que um incêndio tome esse prédio e você é detentor de uma única imagem quando esse prédio estava inteiro no centro da cidade. Eu não sei o que vai acontecer. Eu já fotografei professores da universidade que se tornaram ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu já fotografei vereadores que se tornaram senadores da República. Naquele momento era um vereador do interior e depois virou senador da República. Naquele momento era um colega, na época, da Universidade Federal. Se tornou ministro do Supremo. Quantas pessoas que você está fazendo um trabalho em algum momento vão galgando na sua carreira e em outro momento essa foto tem todo um significado especial para a história do país. Por isso que eu estou falando aqui do Lightroom hoje. Eu acho que o sistema de indexação do Lightroom por palavra-chave, depois eu vou mostrar de classificação por estrela, por bandeira, tem muito a ver com a capacidade de gerenciamento histórico do teu arquivo. Ah, Oswaldo, eu tenho poucas fotos, 100, 120 fotos, só fotografo para a família. E é. E daí, tua família não é importante? Eu acho absurdo quando a pessoa fala assim, não, só fotografo para a família, como se isso fosse menos do que todas as outras questões. Ué, você, teu filho, tua filha, teu primo, tua tia, são importantes para você. Então que estejam bem guardados, bem indexados. Ok? Um grande abraço do professor Oswaldo Santos Lima. Volto na quinta-feira para a gente conversar. Sabe lá Deus do que? Sabe lá Deus do que eu vou querer falar com vocês. Mas com certeza vai ser de fotografia.